Bom dia pessoal, Pedro Holloway da Caju Capital. Vamos aos nossos destaques da semana com o nosso giro semanal. Toda segunda-feira, eu, Pedro Holloway, trago para vocês tudo o que vai acontecer ao longo da semana, indicadores, política e para ver o que acontece de impacto e que traz impacto no mercado financeiro. Para começar essa semana, que se inicia dia 15 do 9 e vai até dia 21 do 9, primeiro internacionalmente, depois Brasil. Nos Estados Unidos a gente vai ter decisão de juros com coletiva de imprensa. Então, só para lembrar, o chairman do Fed, o Jerome Powell, a cada reunião sim, reunião não, ele vai a público e dá uma coletiva de imprensa, onde dá algumas pistas sobre o que os membros do Fed estão achando sobre a economia e também sobre os próximos passos da política monetária. Eles costumam divulgar também aquele gráfico das bolinhas, o dot plot, onde mostra as expectativas de cada membro, não é identificado qual membro, mas o que eles estão esperando para as próximas reuniões, para o ano que vem e para o longo prazo. Tá? Então dá para a gente inferir ali algumas coisas quando vem essa tabela. Também lá nos Estados Unidos a gente vai ter vendas no varejo de produção industrial, essas um pouco menos importantes. E de recente a gente teve na semana passada o CPI. O CPI ele não é a principal, é Consumer Price Index, tá? Então é um indicador de inflação, não é o principal indicador. O principal que o Fed olha é o PCI, mas mesmo assim ele está em patamares altos, tá? Está em 2,9% nos 12 meses. O Fed gostaria que os dois indicadores estivessem mais próximos a 2%, tá? Isso mostraria que a inflação está mais controlada, mas como a gente vai ver no próximo slide, o juros ele está um pouco mais baixo já, não só por conta dos preços estarem mais ou menos controlados, mas também por conta do mercado de trabalho que deu uma enfraquecida, de acordo com alguns dados, e isso vai levar a inflação futura a cair, e também é um mandato duplo do Banco Central lá. Ele olha não só juros, mas também não pode deixar de desacelerar muito o emprego. Tá? Na China a gente teve dados de produção industrial, investimentos, desemprego, teve bastante dado. Lá só costuma fazer preço e mexer com as bolsas quando vem algum dado muito fora, muito surpreendente. Não foi o caso. E aliás veio um pouco mais fraco do que o esperado, tá? Mas já foi divulgado essa noite lá na China. Na Europa essa semana a gente tem o Consumer Price Index, a inflação ao consumidor. No Japão a gente tem também a decisão de taxa de juros, também não costuma fazer muito preço. No Brasil a gente tem uma semana importante, tem Selic, a divulgação da Selic, o Copom se reúne na terça e na quarta e sai a decisão na quarta-feira. A expectativa do mercado todo é de manutenção, mas o que mais vai ser importante é o comunicado para as próximas, o que o Copom está achando da economia como um todo e perspectivas para baixar juros, se vai começar a baixar esse ano ainda dezembro ou se vai ser só no ano que vem. Tá? Tem o IBCBR que vai ser divulgado daqui a pouco, a expectativa é de uma queda, então o Banco Central está conseguindo desacelerar a economia, o IBCBR é uma proxy do PIB, ele é divulgado todo mês, e também a divulgação da taxa de desemprego que está em patamar bem baixo. De recentes a gente teve IPCA, daqui a pouco a gente fala um pouco mais, e radar político, a gente deve ter alguma movimentação aí dos governadores ou dos parlamentares com o julgamento do Bolsonaro que foi na semana passada no STF, Bolsonaro e militares, tá? Se vai ter anistia, como é que vai processar isso, e quando da agenda econômica isso daí vai dragar também, né? Mas é interessante também ficar de olho nas retaliações que os Estados Unidos podem promover ao Brasil. É estranho falar, mas os Estados Unidos têm a preferência dele com relação à família Bolsonaro, e se a decisão desagradou, então ele vai retaliar. É meio estranho falar, mas cada país é soberano, sabe o que faz. Né? Continuando aqui, então, o cenário internacional, depois Brasil, depois mercados. Para esta reunião do Fed, que acontece na quarta-feira, todo mundo esperando queda de 25 bips. Todo mundo não, tem 3,6% que acha que pode cortar mais, pode cortar 50 bips. O que é interessante desse corte é a expectativa para o final do ano. Para o final do ano, o mercado acha que o FONC vai decidir que vai ficar o patamar de juros em 3,50 a 3,75. Então tem espaço para 3 quedas de 25 ou uma de 50 e depois mais outra de 25.
Então, mais ou menos, grande parte do mercado, 80%, achando que serão cortes que no total equivalerão a 75 bips. Tá? A curva de juros não alterou muito na semana passada, com relação à semana anterior, então sexta contra sexta, mas se a gente for ver ao longo de um mês, essa curva caiu bastante. Então não só a inflação está um pouco mais comportada, mas também a gente vê que o desemprego, né, como lá é mandato duplo, o Fed ele fica de olho não só na inflação, então CPI, PCI, CPI, PCI, todos esses indicadores, mas também o mercado de trabalho estava desacelerando, então o Fed de olho nisso, e aí o mercado já precificou algumas quedas, não só no curto prazo, mas também em vértices mais longos ali, até 30 anos, jogando para baixo. Tá? Na Europa, que inflação comportada, hein? A gente vê ali basicamente mais ou menos desde setembro de 2023, começo de 2024, ela de lado, bem perto desses 2%, então o Banco Central conseguiu acertar a inflação com política de juros, agora já está flexibilizando, então tem espaço para juros menores lá, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos. No Japão, isso daqui só quando vem alguma coisa muito fora do esperado é que altera com os mercados. Eu peguei um gráfico de 10 anos para a gente ver o que aconteceu com a política monetária japonesa e ela ficou em campo estimulativo, então menos 0,10, né? Então toma dinheiro aí desde 2016 até 2024. E só agora ele está começando a subir juros. O que ficou interessante para mim nessa tabela não é nem a próxima reunião, tá? Essa próxima está bem precificada, mas para a reunião do dia 30 do 10, esse daqui está se esperando vir para 0,75 o patamar de juros. Então teremos aumento aí de 25 bips ainda este ano no Japão. Por que isso é importante? Porque o Japão, com esse volume de poupança muito grande, e diferencial de juros muito grande, o pessoal toma dinheiro no Japão, então toma nos mercados, é como se fosse dinheiro a taxa do Banco Central, toma com o governo também, para investir não só na economia, para estimular crescimento, mas também alguma parte disso acaba indo para fora do Japão. Então, se você vê juros atrativos no Brasil a 15%, você vai lá e toma dinheiro no Japão, é o carry trade, né, e investe em juros no Brasil, mesmo fazendo hedge cambial. Isso você ganha ficando com o dinheiro parado ali durante todo esse tempo. Isso influencia, porque quanto maior essa taxa, fica menos atrativo você fazer esse carry trade. Tá certo que é muita diferença ainda se a gente for pegar com o Brasil, mas eles não fazem só com o Brasil, eles fazem com a Europa, por exemplo, com os Estados Unidos, e subindo taxa de juros lá, você fica menos atrativo de fazer isso, tá? Então vamos ficar de olho nessa decisão, mas só para o próximo mês aí. Vamos para a nossa terra Brasília, terra de Cabral, terra de Cajuí, capital. Curva de juros paradona, hein? Não muda, mesmo com todo julgamento, esse fuzuê político, nada muda. Eu tenho a minha opinião, vou ser repetitivo aqui. Acho que quando o Banco Central começar a cortar juros, vai vir de baseado isso daí. Eu acho que não vai ser coisa de 25 bips, de 50. Acho que talvez para começar isso, e aí logo na sequência, de coisa de 75 bips, de um ponto, eu acho que ele vai ser mais agressivo nos cortes. Acho que não para em 13,5, 13,25, que é o que está precificando essa curva. Tá? Eu acho que vem mais para baixo, mesmo que depois ele erre e tenha que corrigir. Como foi um pouco quando ele estava cortando, viu que cortou demais e depois subiu, né? Isso ele ainda com o Campos Neto. Aí acho super justificável, tá? Tem alguns colegas que acham que não tem espaço para corte esse ano, um pouco por conta de calendário fiscal, então já que já começou a subir esse ano, não vai ser nesse ano que ele vai cair. Eu sou um pouco mais cético, acho que o Banco Central é super data dependent, dependente de dados, e vai ver se a inflação está controlada, não só para esse ano, claro, mas para o horizonte relevante que eles chamam, que é 2026, até que já começa 2027, e se a economia está desacelerando num ritmo tranquilo também, se não está despencando. E aí eles começam a cortar juros. Tá? Dificilmente eles vão querer cravar, trazer para 3%, tá? Que a expectativa futura bata em 3% para começar a cortar juros. Até aí o país já vai ter caído muito o PIB. Então, acho que quando eles virem ali que está já mais dentro da banda, como a Focus que acabou de sair, ele acho que já vai ter um espaço para cortar juros. Esse daqui é interessante, tá?
Eu, quando trabalhava em fóruns fechados e fazia esse call, eu tinha das corretoras que a gente recebe, bastante material de banco, de pessoal de mercado financeiro, as curvas, tá? E ontem eu pesquisei e não achei uma curva legal. Eu achei curva de NTNB só com PU. E o legal aí é de ver ela com juros mesmo, né? Quanto é que bate e tal. Então, essa tabela aqui ela acaba sendo meio fria. Então, se a gente for falar, tá interessante, pô, uma taxa de juros para 2026, IPCA mais 9,43 na média ali, é um patamar ótimo para você comprar, né? Mas isso é relativo. Quanto estava uma semana atrás, um mês atrás? Será que a gente está na máxima? Será que tem espaço para cair? Eu gosto de ver ali o gráfico quando ele começa a ceder. Claro que já errei, mas alguns pontos, quando a curva começa a ficar menos estressada, é um ponto de entrada. E aqui não é diferente, tá? Então a gente vê vários vértices ali abaixo de CDI mais IPCA mais 8, isso com até, sei lá, 2060. Então ainda tem bastante oportunidade, como a gente brinca nas mesas, quando tem IPCA, acima de IPCA mais 6 você compra, abaixo de IPCA mais 4 você vende. Ano passado e esse ano não foi assim. Para a próxima reunião do Copom, sem novidades, sem grandes novidades, todo mundo esperando a manutenção. A expectativa é para dezembro. O que vai acontecer em dezembro? Se vai começar a cair ou não? 62% mais ou menos ainda acha que não vai ter queda de juros, vai manter os juros nesse patamar e só cai a partir do ano que vem. A IPCA saiu essa semana, só para dar algum destaque aqui, ele veio mais ou menos dentro da expectativa. Itens, daqui a pouco eu passo no próximo slide, mas alimentação e bebidas e habitação, teve bônus de Itaipu, também falo. E vestuário que veio 0,72 para cima, mas ele não tem muito peso, então ele influenciou ali só 0,3 no composto de agosto, em pontos percentuais. Tá? Então vamos lá. Habitação puxou a queda, preço de energia elétrica, Itaipu, falo no próximo slide. Alimentação e bebidas, o que caiu? Vamos ver aqui. Batata, cebola, arroz e café. E alimentação fora do lar, que estava mais alta, ele deu uma desacelerada. Mesmo assim, contribuindo para cima, tá? O vetor jogando para cima. Transportes também, acho que aqui já tem bastante influência do dólar, né? Se a gente for pegar combustíveis, como gasolina, etanol, eles são commodities muito ligados ao dólar. E com o dólar em queda, já puxou para baixo essa inflação. Tá? Algumas altas parciais, educação, saúde, cuidados pessoais e vestuário, como eu falei. Bônus de Itaipu, o que é que eu fui pesquisar ontem? Eu tinha pesquisado já um ano atrás, quando a gente teve o bônus também. Mas sempre bom relembrar. Isso aqui tudo feito com inteligência artificial, tá? Quando você vê esses emojis aqui, eu tô usando, fonte tá descrita ali no chat GPT mesmo. É um crédito, então quando... vamos ali para o último slide, porque ocorre quando tem sobra de recursos da usina, sobrou lucro, receita maior que custo, câmbio favorável, esse repasse ele é feito diretamente para os consumidores, então não passa para governo, para superávit, ele vai direto para a população, o que ajuda o governo na inflação, e aí você pode ter efeitos de segunda, terceira, quarta ordem, que a inflação menor, daí você gasta menos com juros, tá? Você consegue diminuir a Selic mais rápido e aí você tem um efeito de juros, mas não afeta diretamente aqui no primário, tá? Isso daqui acontece normalmente em julho e em agosto, depois que fecha essas contas, fala, opa, sobrou um dinheiro, vamos dividir? Não vamos dividir, vamos jogar para a população. Isso daqui acaba beneficiando e você consegue cobrar menos nas contas de energia elétrica. Foco na Focus. IPCA voltou a cair, a expectativa tinha parado, tinha ficado ali no mesmo patamar de uma semana. Acho que tá boas perspectivas aqui, tá? Tá um pouco mais controlado. 2027, que é um horizonte relevante, caindo também está em 3,90. Repito, o Banco Central não vai esperar também chegar a 3 dentro do patamar em 2026, dentro da banda em 2027, um pouco mais controlado, que é o que está acontecendo. Eu acho que já vai ter espaço para queda de juros, tá bom? Uma novidade que saiu aqui na Selic de 2026. Olha só, hein? Tô falando que quando baixar os juros vai vir mais forte. E essa indicação aqui está me mostrando isso, que algum economista bem na margem ali, é claro que não acaba em 2,38, mas isso aqui é mediana, ele já diminuiu a expectativa, né? Jogou tudo para baixo. E achando que os juros caem mais em 2026, tá? CDS, isso aqui é novidade, hein, pessoal? O anterior estava em 1,39 e essa semana
caiu mais, caiu para 1,29. Eu acho que do último ano é o patamar mais baixo. Faltou pegar aí mais prazo, né? Mas acho que até muito mais de um ano. Então, gringo mesmo, com todo esse fuzuê político aí que aconteceu, de julgamento, Bolsonaro, militares, é golpe, não é golpe, o gringo quer ver o dinheiro dele render. E achando que o Brasil é um porto, não um porto seguro, mas um porto investível, vai. Então, traz recursos para cá, mesmo com essa divergência política que a gente teve na semana passada. De mercados, eu já falo aqui do spread, que está bem interessante. E por que, que é interessante o que eu falei sobre o gringo tá achando que o Brasil tá mais seguro, né? Tá com um prêmio não tão elevado com relação aos Estados Unidos. É que ele, quando entra na bolsa, ele entra muito forte. Tá certo que faz tempo que as barrinhas se equivalem aqui, as de cima com as de baixo, e aí esse saldo de 2025 ele tá nesses 20 bilhões, 19 bilhões, 18 bilhões, 21 bilhões, ele tá há algumas semanas já, e não está tendo grandes investimentos. Tanto é que esse mês de setembro saiu 1 bi, não é muito, né? Mas eu acho que quando o gringo entrar, vai mexer com a bolsa forte, tá? E aquele lá é um indicativo, o CDS já é um indicativo que podem surgir novos capitais de estrangeiros por aqui. E por que que isso daqui movimenta? Olha só, se a gente for ver, ligar com esse próximo slide, a nossa ideia aqui é ir juntando tudo, tá, pessoal? Então trazer um racional econômico para tentar mapear muita coisa. A renda fixa, rainha aqui, campeã, todo mundo colocando, com esses juros tão altos também, normal. Agora, ações, a gente tem fundos de ações saindo do mercado, 50 bi, 48 bi, na verdade. O que isso significa? Significa que o investidor pede resgate, o gestor vai lá e pede, tem que sair da bolsa, né? Se ele está FIA, normalmente ele é comprado em bolsa, não tem muito o que falar. Agora, multimercado, às vezes ele pode estar vendido em bolsa, pode ter outras estratégias, mas normalmente, quando o investidor ele está recebendo aportes ali, o gestor está recebendo aportes, normalmente ele coloca um pouquinho em bolsa, e como ele está tendo resgates, ele está tirando de bolsa. Então a bolsa está muito volátil, muito sujeita à variação de humor do investidor gringo. Vamos ver aqui o que aconteceu com a bolsa. Ibovespa atingindo novas máximas, atingiu ao longo da semana, mas o fechamento não foi tudo isso. Eu achava que ia realizar um pouco mais, afinal foi muito íngreme, subiu muito rápido. Não foi o que aconteceu, tá brigando por esse patamar. Eu acho que o fundamento está muito bom, tá? Graficamente foi muito rápido, pode realizar, mas o fundamento tá bom. Acho que a gente vai ter um candidato, vai ter uma disputa eleitoral com disputa, né? Então, diferente de outros anos que você tinha um candidato único, questionável, inclusive, que estava na frente das pesquisas, esse ano a gente, ano que vem, né, vai ter uma disputa acirrada, tá? Eu acho que não vai ser trivial aí a esquerda nem direita ganharem. E tá certo que o que eu tô falando vai trazer mais volatilidade, né? Mas só a perspectiva de ter alguém de centro-direita, alguém mais alinhado com os mercados, pode impulsionar a bolsa brasileira. Esse slide aqui eu peguei da Sparta, então deixei a fonte aqui embaixo, é só olhar aqui e mostra o spread das debêntures. Quando eu também trabalhava em gestoras, a gente tinha acesso a todo esse material, né? Bem mais fácil de você acessar qual que é o spread rating de títulos AAA, AA, Single A, com relação ao diferencial. E quando surge algum material interessante como esse daqui da Sparta, eu trago. Tá? Olha só que eles. Vale a pena ler a carta. Eles falam que pode ter um fim da isenção dos títulos incentivados, das debêntures incentivadas. Então, muita gente correndo para esses títulos antes que a isenção acabe. E isso está gerando uma falta de spread, na verdade, um spread negativo até. O indicador normalmente dessas debêntures ele é em IPCA, então está ficando abaixo do IPCA o rendimento, e mesmo assim vale a pena por conta do imposto, né? Isso daqui tem um MTM, tá? MTM é marcação a mercado, e isso daqui já está refletido na cota, e se ganha essa valorização das debêntures. É duro, deve estar a vida do gestor para achar novos títulos que façam sentido, e às vezes ter que se desfazer daqueles títulos que ele gosta por conta de spread. Já passamos. Commodities. Esse daqui eu acabei pegando de sexta-feira também, porque não tinha saído. Abaixo tá aqui, não, desse lado aqui, a minha fonte. E mesma coisa, tá? Então, sem grandes novidades. Ouro, grande campeão aqui das commodities. Que
39% já esse ano, bastante, hein? Bitcoin estava junto com o ouro, tava os dois ali perto de 27, 29, só que o Bitcoin ficou um pouco para trás, mas mesmo assim, valorização de 22,8%, não paga fluxo, né? Mas são bons ativos, né? Ativos, alguns com lastro, outros lastro pode não ser tão real, mas bons ativos para se ter num contexto em que o dólar deu uma enfraquecida. Olha só, com relação ao real, com relação ao peso mexicano, com vários outros mercados, e aí o pessoal indo para algumas commodities aqui, dólar, Bitcoin, ouro. O petróleo é exceção, né? Ele está caindo, aumento de produção pelo OPEP, então diferente. E no nosso radar de oportunidades, seguimos estruturando CRIs, CRAS, FDIC. Se você tiver alguma coisa, quiser emitir alguma dívida pela sua empresa, fale conosco pelas redes sociais, LinkedIn principalmente. Valeu, pessoal, boa semana e bons negócios. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.